Olá pessoal, nós iremos continuar a falar sobre balística forense e hoje os efeitos dos disparos de uma arma de fogo, os efeitos que essa arma de fogo, que essa munição causa nos objetos que elas acabam atingindo. E basicamente são dois efeitos, o efeito primário e o efeito secundário. O efeito primário é aquele efeito que única e exclusivamente o projétil irá causar no objeto que ele atingiu. Esse objeto pode ser um corpo humano, pode ser um anteparo, pode ser um vidro, pode ser uma madeira, pode ser uma placa de metal, lataria de um veículo, vidro de um carro, enfim, pode ser qualquer objeto que esse projétil venha atingir. É com base nessas informações que nós vamos ter a informação aonde esse projétil entrou, orifício de entrada, orifício de saída, se foi dentro de um veículo, por exemplo, se o disparo foi efetuado de dentro para fora, de fora para dentro, essas informações que serão importantes para você determinar quem foi o atirador, quem recebeu o disparo e aonde era o posicionamento das pessoas envolvidas no cenário de crime. Mas aqui o que eu queria ressaltar é o efeito secundário do disparo da arma de fogo. O que são os efeitos secundários? Não é especificamente causado pelo projétil, mas pelos gases, pelos mini projéteis que podem surgir quando uma arma de fogo é acionada, os gases, resíduo de pólvora, enfim, sujeiras. Tudo isso que pode gerar, dar no laudo necroscópico, no laudo balístico, uma série de informações para você delinear, ou a acusação ou a defesa, delinear exatamente o que aconteceu no cenário de crime. O primeiro efeito secundário que nós iremos explicar para vocês é a zona de chama. O que é a zona de chama? O projétil é acionado, a espoleta é acionada, há uma reação química e o propelente, que o pessoal antigamente chamava de pólvora, correto é propelente, o propelente entra em combustão, gerando inúmeros gases. Esses gases são superaquecidos e eles saem pela boca do cano. Num tiro próximo, um tiro muito próximo, esses gases eles entram em contato com o corpo, tem a perfuração do projétil, e eles entram em contato com o corpo humano, gerando queimadura, gerando um sinal claro da proximidade do disparo. É muito importante para poder ser determinada a distância que o tiro ocorreu. Se o tiro foi encostado, se o tiro foi próximo, se o tiro foi à distância. Mas com um detalhe, ela não é um fator determinante para verificar a distância exata, mesmo porque, dependendo do tipo de munição, uma munição com mais propelente, menos propelente, dependendo da arma, se é um cano maior, um cano menor, por exemplo, a mesma munição, você pega uma pistola .40, 24/7, que o cano tem 10 centímetros de comprimento, a projeção dos gases será uma. Se você pega uma metralhadora FAMAI, também .40, que o cano dela tem 20 centímetros, essa projeção de gases será diferente usando o mesmo tipo de munição. Por isso é importante você ter a informação do armamento, da munição, para você fazer a confrontação com o laudo necroscópico para poder determinar uma distância aproximada do disparo. Um outro efeito que pode ser gerado é a zona de desfumaçamento, que diferente da zona de chama, os resíduos que elas vão ficar, por serem somente a fumaça que vai ficar impregnada no corpo da pessoa, ele pode ser facilmente retirado com lavagem. É um tiro um pouco mais distante, que a fumaça da combustão ela vai ser projetada no corpo da pessoa e vai ficar com um sinal claro. Ficará no corpo ou ficará nas vestes, dependendo de onde for o disparo, se a pessoa estiver vestida, obviamente. E também é um fator determinante, por essa característica, para você determinar a distância do disparo, se esse disparo foi mais próximo ou se esse disparo foi mais longe. Uma outra característica é a zona de tatuagem. Nesse específico, resíduos maiores, sólidos, pode ser a pólvora, o propelente comburido ou não, queimado ou não, eles são projetados como se fossem mini projéteis. Eles acabam adentrando no corpo da pessoa, gerando um sinal claro da distância do disparo de arma de fogo. E aí você pode calcular, dependendo do tipo da arma, dependendo do tipo de munição, essa distância aproximada. Então a diferença, a zona de chama é uma queimadura, a zona de esfumaçamento é a fumaça colocada que ela é facilmente retirada, e a zona de tatuagem são mini projéteis que são expelidos pela boca do cano, que acabam entrando em contato com o corpo da vítima, ou seja, além do orifício de entrada, haverão outros mini projéteis incrustados no corpo da vítima. Todas essas zonas de disparo anteriormente explicada, elas são aproximadas, não tem como se avaliar se elas foram efetivamente a distância X ou Y, são distâncias aproximadas. A única distância que nós temos absoluta certeza pelos sinais que deixam no corpo da vítima é o tiro encostado, porque o tiro encostado, o cano da arma vai estar encostado no corpo da vítima,
é efetuado o disparo e o principal, ele vai jogar gases para dentro do corpo da pessoa. Principalmente se após a pele há osso, há uma ossatura, esse gás ele vai bater na ossatura, vai voltar e vai gerar um outro tipo de efeito, que é o efeito chamado boca de mina. É um efeito que vai gerar uma espécie de estufamento e vai gerar, normalmente o orifício de entrada são orifícios regulares, no tiro encostado vai gerar um orifício de entrada, um ferimento de entrada totalmente irregular. Diante do que nós acabamos de explicar, existem duas características que acabam sendo analisadas num laudo necroscópico: o tiro à distância e o tiro a curta distância. A diferença desses é que no tiro à distância só vai ter o efeito primário, apenas o efeito que o projétil causou no corpo. E no tiro a curta distância vão ter todas essas características que eu acabei de explicar para você. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma atuação que nós fizemos no Tribunal do Júri, que essas características que acabamos de explicar para vocês foi essencial para a defesa. A acusação falava que uma pessoa que eu estava defendendo teria parado numa praça numa cidade, sacado uma arma e teria, à distância, efetuado disparos de arma de fogo. E esses tiros pegaram na pessoa, foram dois disparos, pegaram na pessoa, a pessoa caiu e acabou falecendo. As testemunhas desse caso afirmavam de maneira bastante clara que a distância do disparo efetuado era da largura de uma rua, aproximadamente 8 a 10 metros de distância. E que a pessoa desse meu cliente teria parado com a moto, sacado uma arma e efetuado os disparos, de 2 disparos teriam gerado a morte da vítima. Ocorre que o laudo, ele dava uma informação completamente diferente. Primeiro com relação à trajetória do disparo, a pessoa estaria num ângulo, entraria reto, e o tiro era acentuadamente de baixo para cima. E o segundo ponto é que o disparo efetuado, ele apresentou resíduos de tiro a curta distância. A versão do meu cliente que ele apresentou, tanto na fase investigatória quanto no processo, é que ele foi atacado, ele estava em cima de uma moto, ele foi atacado, ele caiu da moto, quando ele estava no chão, ele sacou a arma que ele possuía e atirou contra a pessoa, por isso que o tiro veio de baixo para cima, e esse tiro estava bastante próximo. Isso foi confirmado pelo laudo necroscópico, porque havia uma série de sinais que identificavam a proximidade desse tiro, a proximidade desse disparo. Por esse motivo, a gente chega na seguinte avaliação: a motivação. Por que as testemunhas estavam mentindo daquela forma? Por que as testemunhas estavam mudando a versão justamente para prejudicar uma pessoa? As testemunhas foram processadas por falso testemunho, o testemunho delas foi completamente afastado, e o que ficou em voga no Tribunal do Júri foi a análise desse laudo que confirmava a versão inicial do meu cliente, que ele agiu em legítima defesa, sendo absolvido desse processo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Mas o mais importante, transforme conhecimento em justiça.